sei que é. Aí, ele teve um bom êxito no trabalho do gongo. Você é o gongueiro. Viu? Você é o gongueiro. Agora, gente, já foi um êxito que nós começamos. Agora, ó, o meu boa tarde para todos hoje é o êxito, que é isso que acabou de acontecer aqui. Isso está dentro da autoevoluciologia. É o resultado final, consequência, efeito, sucesso, ocorrência ou ação feliz, capaz de enriquecer a vida evolutiva da consciência ilustre, homem ou mulher. No caso, enriqueceu com som. O Megatrafor como pilar do êxito evolutivo. O fato de toda consciência estar destinada ao êxito evolutivo. Cedo ou tarde, aqui ou acolá, hoje ou amanhã. Como homem, como mulher, seja lá o que for. A higiene consciencial autocrítica. A inteligência evolutiva. O combate à tríade da erronia. O teste do curso Formação de Autores, que vai ser agora no início de maio. É isso mesmo, Antônio? Formação de autores? O próximo modo é agora. Agora, a cartaz do prioritário, a perseverança racionalizada, a autocoerência cosmoética, o vetor do autodiscernimento, o mérito do êxito real prioritário, o saldo positivo da ficha evolutiva pessoal. Agora, tem uma série aqui de logias, e nós falamos sobre a exitologia, 7 categorias de êxitos básicos, que nós chamamos a atenção que essas aí são de alto nível. Agora, a Consim, quando mini peça interassistencial, além do êxito do complexo e da proex desta vida intrafísica, busca o êxito do auto-revezamento multiexistencial, do multicomplexo. Qual o maior êxito evolutivo alcançado por você? Em qual área de manifestação consciencial? Agora, ó, seguindo a onda aqui, eu vou responder uma pergunta que não é de hoje, que é o seguinte, a pergunta está muito lógica, eu também vou tentar responder com toda a lógica e retilinearidade do pensamento. Seguir a vocação pessoal não é uma automimese? Eu então respondo, não, nem tudo é automimese. A vida humana é curta para os empreendimentos evolutivos longos. Não, ela não é automimese. Se você aumentar a interassistencialidade pelo auto-revezamento multiassistencial. Tem lógica? Bem claro? Escambau? Fim de papo? Não, fica melhor. Quer que fale tudo de novo? Não, quer que dê um exemplo disso, por exemplo, na arte. Não, não é na arte. Não é na arte. Mas não estou falando disso. Eu estou falando quem tem vocação boa, cosmoética, de alto nível. Por exemplo, vocês, por exemplo. Tá certo? Então essa vocação é que interessa. A vocação que nós estamos falando é aquela do verbete. Tá certo? Então, auto-revezamento. Nada de auto-mimese. Agora, a vida humana é curta para os empreendimentos evolutivos longos. Às vezes tem arte no meio. O cara está fazendo um negócio, tem que mexer com a arte da arquitetura. Pois é, o histrionismo, às vezes tem. Agora, outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, aproveitando. Lá em casa, nós costumamos chamar a nossa casa, que é uma casa simples. Mas ela é complexa. Ela não é suntuária, mas ela é complexa. Não é igual do Bill Gates, que eu já falei aqui, mas ela é complexa. Porque ela tem os aparelhos, tudo que a gente precisa, ela funciona tudo, está cheio de máquina, etc. Agora, o que se passa? Lá, chama Base Cat, que é a casa dos gatos. Por quê? Por causa das casas das minhocas. Ou seja, das pessoas dorminhocas. Duas pessoas dormiram lá em casa, de uma noite para outra. Uma delas era até desconhecida nossa, primeira vez que a gente vê e tal. E ela acaba de dormir e fala assim, olha, eu dormi que foi uma beleza. Aí eu vi para ela e falo que ela está cansada.
não posso explicar. Mas lá em casa tem 4 gatas. Você olha para um lado, está uma enrolada dormindo. Olha para o outro, tem outra enrolada. Então, aquilo só já dá sono. A hora que você vê, são 4 gatinhas dormindo em cada canto. Olha para a gatinha enrodilhada, que você acaba dormindo. Então, veja, é um processo de holopensene. Então, a gatologia traz isso. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu sempre falei aí sobre o caminho da lógica. Atualmente, esse caminho da lógica também, às vezes, eu chamo ele de pérgola, né? Pela situação da cobertura, uma pérgola coberta e tal. Agora, o nome certo hoje seria o curral do megafoco. Que a gente encurrala todo mundo igual boi, igual vaca, para a pessoa ter o foco. Para ela fazer, sabe, aquele problema da reflexão com recolhimento íntimo. Então, ela vamos dizer, assediada pelo verde, a fim dela se fechar. Ela descendo, ela já começa a pensar ela mesma. Esquece o mundo. Está entendendo? Então, isso é muito bom para as pessoas dispersivas que chegam aqui. É aquela da síndrome de dispersão consciencial. De modo que ajuda. Agora, outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Eu já trouxe aqui, num verbete que eu estava falando, você comer papelão, você comer serragem, aquela coisa. Agora, vocês já viram que a casquinha de sorvete é papelão? E todo mundo come, ninguém falou aqui no dia. Tanto que depois eu fui lá mexer com minhas coisas, ninguém falou quando eu disse isso aqui. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu hoje completei as 70 sessões dos verbetes. Eu coloquei a última lá, foi o processo a voluntariologia, para colocar as ICs lá dentro. Agora, só sobre os nossos processos práticos, eu tenho 5 sessões que eu coloquei. A dos laboratórios, a dos colégios, a das ICs, a das TECAs e das especialidades. Isso para colocar esse apostilamento mais prático, né? A praticidade da história. Agora, outra coisa que eu quero dizer é isso aqui, ó. Isso aqui apareceu nos jornais. Terça do desconto, é hoje. Quem quiser fazer promoção em todas as lojas de alimentação, se você estiver saindo daqui com muita fome, vão ao shopping, que tem aqui mais ou menos 20 locais com preço mais barato. Tem que vocês quiserem, tem aqui. Coxinha de frango, batata assada, sabe? Pizza, comida asiática, cheese bacon, torre de chope, salada, prato quente, mix mania. Esse aí eu nunca comi, mas tem nome. Agora, limão cremoso, estrogonofe, campeões de sabor, enfim, está na mão de vocês, tá certo? Baguete, eu não falei, tem baguete também. Se alguém se interessar, está aqui, é só ir ao shopping, tá certo? Eu só estou fazendo aí minha prestação de serviço do dia, bem adequada e tal. Uma terça-feira toda de luz, muito sol. E, sabe, com esse frio, quase sempre vocês têm mais apetite. Aqueles que não estão fazendo dieta, pode ir lá. O preço é mais barato. Hein? Pode levantar, pode. Para ficar mais claro. Tá bom, tá bom. Não, mas agora não está indo mais, não, porque eles fizeram lá o local para cá. Está bem melhor do que era. Mas reduindo aqui estava tendo. E vocês, tá? Então tira. E daí você colocou as cortinas para evitar isso. Não, eu sei, eu é que pedi. Foi eu. Eu queria ler aqui, não podia por causa da luz. Igual para mim melhorou ali, as colunas de Roma que eles fizeram, no estacionamento. Pode falar. Professor, eu gostaria de saber se as pessoas que têm curso intermissivo, dá para se dizer que elas têm um saldo positivo da ficha evolutiva pessoal? Não. Não? Ela tem, mas não é aquele saldo. Entende? Mas, por exemplo, a gente tem que falar que tem de alto nível, muito bom e tal. Tá certo? Okay. Você, por exemplo, você deve ter. Eu acho muito que não. Ok. Tá certo? Professor, sim. Aqui do lado aqui. Na exemplologia, sim. Eu gostaria de entender por que a prática
interassistencial diária da TENEPS durante um vintênio, ela seria o êxito parcial. Sempre tem coisa depois, lembra disso? Mas daí, Qual então- que é o êxito definitivo que existe? Existe algum? Se você chegar para a Consciex e me perguntar, o seu êxito é definitivo? Eu não. Eu ainda tenho aqui o Furututuca, que ainda não cheguei lá. Mas, professor, nessa lógica, daí como que a gente pode estabelecer o êxito integral? Que sempre vai ser parcial daí. Aqui, integral, o êxito integral daquilo que você foi fazer. É o problema da UFIEX, é o caso da TENEPS, é o processo que você nunca tinha feito em vida anterior, foi fazer, vale a pena, a interassistencialidade. Eu vou ler, ó, êxito parcial, a prática interassistencial diária da TENEPS durante um vintênio. Êxito integral, a manutenção interassistencial diária da UFIEX pessoal em ação. Tudo começou de novo. Mas se pegar um caso da pessoa, ela não, até hoje ela não tinha se predisposto, feito TENEPS, em nenhuma vida anterior também. Aí ela vai lá e Ela faz não a tem êxito TENEPS. nenhum. Então, mas ela vai lá e faz a TENEPS, aí fez 20 anos, dessomou e tal. Ela não teve um êxito total Não, Não? foi parcial. Se não chegou no Parcial. FIEX? Aqui, esse negócio de assistir os outros diariamente começa pela TENEPS e acaba pelo FIEX. Mas a conversa fiada, não vem com essa. Olha a pedagogia aí, hein? Aí apara a pedagogia. A gente confia em vocês. Agora eu já estou chamando para criar esse problema. Ele está certo. Ele está falando aonde dói. É isso que eu queria. É o parcial e integral. Para chamar a atenção. Né? Na exitologia, no êxito editorial, o senhor fala o best-seller de esclarecimento. O que a gente consideraria um best-seller de esclarecimento? Porque não necessariamente vai ter uma larga escala, né? Aí vão perguntar. Mas aí o que a gente poderia classificar um Vão best-seller de perguntar, esclarecimento? por exemplo, pelo- uma pessoa que publicou aí um livro, mesmo que seja 3.000 exemplares nossos, É, e que o nosso daí é menor, por isso que eu tô 2, falando. 3 anos teve que publicar mais, porque o povo Ah, pediu. pelo número de já é um edições, best-seller. entendi. Para nós, o best-seller é todo menor. Não precisa Sim, é ser por isso que eu grande. estava querendo entender. Depende do Porque número nós de estamos vendo uma reedições, né? minoria minúscula. Número de reedições que vão tendo, de Por reatualizações. exemplo, agora no meu livro aí, o Projeciologias, vão pôr na capa, 6ª edição. Esse é o maior êxito que eu tenho até agora nessa história. Best-seller, é um best-seller. Tem livro meu que tem aí 500 mil de exemplares, mas isso não resolve. Esse aí é muito mais importante. 6ª edição. E um tratado, né? Agora, precisa de ver o Projeções da Consciência também, ele tem muitas edições. Acho que deve ter Eu preciso de ver. A Projeciologia é mais sério que ele. Ele é mais denso. Professor Valdo, Sim. você sabe que a gente soube lá na Editares que às vezes eles roubam esse livro, Projeciologia, de algumas bibliotecas, porque está em falta. mas Eles sempre querem foi. comprar, Não, mas sempre vai ser teve. reeditado. Sempre foi assim. Você não sabe da história? Não, não sei, eu estou Eu achando que é o lancei o máximo livro, isso. lancei o livro, 5.000 exemplares. Dei milhares desses livros gratuitamente, porque tudo foi gratuito. Mas dei assim em mãos. Agora, o que se passa? Durante aquele tempo, eu percorria todas as lojas, livro velho, livro novo, livrarias, mega, tudo que havia, em São Paulo e Rio, Belo Horizonte, todo lado. E sempre estava procurando, vem cá, não apareceu aí um livro de segunda mão, que chama Projeciologia? Eu falei assim, não. Aí passou uma temporada, um cara morreu, foram lá. Aí eles me falaram, olha, apareceu um livro aqui, mas vendeu na hora. Isso já tinha mais de ano que eu tinha lançado o livro. Foi o primeiro que eu consegui ver. Agora, vender o livro, uma nota. Aí eles começaram já a pensar quanto que o livro estava valendo. Na ocasião foi uma nota. Quem vendeu isso foi o Arthur, lá da Elisarte, no Rio. Ele foi o primeiro que apareceu. Agora, o cara tinha morrido. Então pegaram nos livros lá, sabe? Era uma pessoa de idade. Pegaram os livros dele todos, houve um negócio lá de família, não sei o quê, e apareceu. Eu falei assim, ó, apareceu um aqui, mas sumiu na mesma hora, quiseram comprar o livro. Então eu falei assim, ó, então o livro, de qualquer maneira, foi bom. Esse aí foi a primeira edição, aquela lá. Eles têm demanda, inclusive no Shopcons, antes da gente lançar, Tem. já compraram Mas, olha, indevidamente. a outra coisa também entendeu? que eu vi que era interessante foi o negócio do ITA. Que eu ia o ITA sempre para dar curso. Aí um dia, a principal chefa de lá, da biblioteca e do setor de pesquisa, me pediu para eu visitar. Que ela falou assim, ó, eu quero que você fique sabendo, porque
Essa aqui é uma das maiores da América do Sul. Em matéria de tecnologia, a nossa biblioteca é uma das maiores da América Latina. E é mesmo, porque ela é um centro de pesquisa. Agora, então, eu fui com ela. Na hora, então, ela falou assim, agora eu vou mostrar uma seção que tem aqui. É a seção do seu livro. Eu cheguei lá e falei, uai, tá aí meu livro, quer dizer que ninguém está lendo. Eu falei assim, não, você não está vendo que tem aqui, ó, tem 6 lugares em branco. São as duplicatas que estão na mão dos estudantes que estão lendo, que aqui tem 7. Precisava de trazer mais. Isso é a dona para mim, mostrando. O povo lê. Tinha 6. Mas e esse aí? Por que tá? Nós sempre deixamos e não pode sair. Por causa da consulta. A consulta de prateleira. O negócio lá era uma perfeição. Agora, tudo alto nível. É uma das melhores bibliotecas que tem no Brasil em tecnologia. Eu levei os alunos um dia desses, umas 2 semanas, fazer um trabalho de filosofia, né? E aí, Aristóteles, Platão. Daí a pouco eu passo e vou monitorando na biblioteca. Quando eu vejo um deles está lá com o Reurbanizados. Ah, é? Folheando e procurando ler. E... Você falou que lá tinha alguma coisa de história? Então, vai, pesquisa aí, vê o que você encontra. Agora, o livro às vezes chama atenção por causa do tamanho, né? Isso impressiona. A meninada gosta de mostrar que está com um livrão grande na mão. Essa conversa eu conheço. Já fui professor de escola, de faculdade. Ajuda. Agora, o problema todo é o seguinte, sempre a gente tem que pensar que isso é uma micro-minoria. Que o que interessa é a qualidade. A maior besteira que tem é best-seller. Não resolve nada. Você espreme, não dá nada. Meu Pé de Laranja Lima foi o maior best-seller que o Brasil teve todo isso. É muito antes do Paulo Coelho. Cadê? Não adianta nada aí. Mas fala. Valdo, a fatologia terceira linha, você podia analisar, combate à tríade da erronia? O combate à tríade da erronia. Você tem que combater, tem que acabar com essa tríade que a gente já trouxe aqui, né, o verbete, para que o êxito aumente na vida da pessoa, né? Porque se ela ficar com engano, se ela ficar com emissão, se ela ficar com os mesmos equívocos, sempre, como é que ela vai ter êxito? A pessoa tem que se organizar, se disciplinar, regrar a própria vida, começar a ter uma retilinearidade de pensanização e de manifestação mesmo diária, para ter êxito. Porque senão fica naquilo que nós chamamos de sinistrose, fracasso mania, dá tudo para trás. É o regressismo. Não vai. Então, o problema aí, o combate à tríade, é ver. Por exemplo, todo mundo aqui precisa de estudar isso. O que é que influi mais em você? O engano, a omissão ou o erro crasso? A maioria aqui, o erro crasso, eles não cometem. Mas omissão, muita gente comete. O tal de esquecer chave em algum lugar... E tem alguns que ainda esquecem a chave dentro do carro e bate a porta. O que você quer? Isso tudo tem que corrigir. Agora, tem coisas que diz respeito à biologia, à neurociência, que a gente tem que ir com calma. O processo do branco mental, por exemplo, isso tem que ir devagar, né? Tem muita gente aqui que tem branco mental. O erro crasso, qual seria o exemplo de um erro crasso aí? Um erro crasso é aquilo que você não pode errar nunca, né? Por exemplo, vai contra a evolução. Aqueles que o Lula comete todo dia, trocar o nome da pessoa, um troço qualquer assim. Ou você fica calado, ou fala o nome certo. Isso eu estou falando assim, uma solenidade, um troço, isso é um erro crasso. Essa tem repercussão negativa. É uma bobagem, né? A rigor não fere ninguém, mas fere. Eu estava pensando um erro mais... que o crasso seria um erro mais... Um erro crasso, a pessoa perder as estribeiras, quebrar alguma coisa. Quebrar, assassinar, sei lá... Assassinar um objeto. Não, assassinar um objeto. Jogar na porta na hora que a pessoa... Que é o erro idiota, né? É o idiotismo da pessoa. É total idiotice. Mas aí quando você faz essa questão de eliminação de erro, você está caminhando para essa conexão com o êxito. Quer dizer,
você evitando erro ou eliminando erros é uma facilitadora para o êxito. É, para o bom sucesso. Bom sucesso. Você vai para bom sucesso. E sai de Cascavel. Sai de Cascavel e vai para o bom sucesso. Ou para o céu azul. Tem um lugar aí que chama, né? Céu azul. Mas a vida é uma eliminação de erros permanente. Isso. A evolução é isso. Walter, tudo bom? Tem uma dúvida aqui na questão da TENEPS. Deixa eu pegar aqui. Aqui na exemplologia. A TENEPS, quando a pessoa começa a fazer, ela vai fazer todo dia, 1 hora por dia, e manter durante 20 anos. É uns 50 minutos. 50 minutos. Chegando ao FIEX, o que muda no modus operandi? Ela vai continuar ficando 1 hora por dia? Como é que é isso? Aí você pergunta para ela. Que ela vai ficar sabendo através do Mas muda aparador o que faz. Muda o modus operandi totalmente. Hoje teve uma pessoa que me perguntou aqui antes do almoço. Mas olha, está mexendo com energia, está sentindo assim. Como é que você funciona? Eu falei assim, ó, eu estou em on permanentemente. 24 horas. Raciocina só isso. Você não acha que eu estou em on permanentemente? Vocês me conhecem há muitos anos. Você já me viu ter alguma... Não, como é que chama isso? Aquele negócio da... Não apagão. Apagão. Eclipsou. Blackout. Tem outra coisa também, aquele negócio de cindir. Houve alguma clivagem. Entende? É o corte na montanha. Como é que é a estrada? Você já viu isso? Agora, é bom perguntar para a turma do Instituto, que já viveu mais comigo lá perto, a turma da diretoria, são muitos anos. Entendi. Entende? Você olha para mim, ó, se eu ficar de boca aberta, aqui, ó. É isso. Tá entendendo? Entendi. O problema todo é esse. Agora, veja, o on é muito difícil chegar lá. Porque você fica o tempo todo... Você sabe o que é on, né? Sim, eu entendo. Na rádio, na televisão, sim. on. Fica aquela luz vermelha, Ligado. quase sempre mexendo. Não desliga, Tudo é igual conectado. o computador que fica Eu sou ligado. conectado o tempo todo. Então, veja, eu preciso perguntar para essa pessoa se ela começou já a se conectar desse jeito. Como é que é? Full time? Se for Tempo integral? Se for Como é que part-time, não é, né? Estava falando, eu falei assim, olha, eu se for contar hoje, que eu já mexi com energia, no dia de hoje dá mais ou menos umas 80 vezes. Nossa. Tudo às vezes são segundos. Mas tudo porque hoje eu estava trabalhando com umas coisas aí mais difíceis. Entendi. Um negócio mais bravo. Não tem nada que ver aqui com outra. É o processo de OFIEX, entende? OFEX. A demanda do OFEX, né? Você sabe, é bom, né? Quando você aumenta a sua freguesia. A melhor coisa que tem é aumentar a freguesia de assistidos. Desde que a culpa não é sua. Se você fizer os assistidos para assistir, está danado. Né? O Arlindo fez os assistidos, agora eu vou atender. É assim, Arlindo? É isso? É isso? Posso considerar minha profissão escolhida, massoterapeuta, e a priorização do meu curso de projeciologia e conscienciologia, que me deu mais lucidez, como êxito do meu processo evolutivo? Sim, mas é um êxito, por enquanto, na questão do curso teórico. O que vocês acham? Agora, a profissão escolhida depende do resultado. Como é que está sendo? E de escolher a profissão, ou de fazer um curso, ainda está na teoria, né? Teoria. Mas é por aí, já é um êxito. Só da pessoa alcançar um diploma já é um êxito escolar, né? É um êxito didático, pedagógico, do magistério, ou qualquer coisa. Agora, eu posso perguntar, você vai ser professora? É outra coisa, aí já começa. Mas é um êxito, de qualquer maneira já não pode dizer que não seja. Olha outra coisa, só da pessoa admitir uma base da conscienciologia e ela reconhecer por si que fez o curso intensivo, já é um êxito passado, né? Mas é um êxito que ela está desfrutando os proventos, a façanha, entende? O sucesso, que ela veio aqui e se encaixou.
Porque tem muita gente também que fez o curso intermissivo, chega ainda não se encaixou com a gente. Como é que fica? Tem várias pessoas das primeiras gerações que falharam. Né? É o caso daquele homem que era o cara de câncer que morreu no Nordeste, o outro que devia trabalhar comigo, que deu. Quer dizer, isso houve algum entrevero, houve alguma interveniência negativa, patológica. Você acha que esse índice das primeiras gerações era maior? Bem maior. Bem maior porque o povo estava muito isolado, não tinha ainda holopensene. A coisa mais séria que tem é o holopensene que a gente criou a partir dos meus trabalhos. É esse que ajuda mais, porque isso atrai. Uma coisa é você arranjar uma vela, ela vai atrair muito vagalume, muita borboleta, etc., mariposa e tal. Agora, outra coisa é pôr um farolão. O negócio é o farolão. Entende? Essa que é a coisa séria. Mas pode falar, Professor, gostaria que o senhor fizesse uma correlação do bom humor constante com o despertismo. É uma boa característica, quer dizer, um passo inicial para... Não tem nada a ver. Bom humor é pequeno, né? Perante é pequeno, né? É. Mas não significa a diversidade que... é um processo mais sério. Que não está havendo assédio. O equilíbrio íntimo, o autodiscernimento e a tranquilidade íntima. Isso que é a coisa mais séria. Sei. A desperticidade, ela é difícil porque ela é a primeira manifestação no caminho da serenidade. Sem ela não tem jeito de ter serenidade. Então ali é uma perfeição você pensar que o desperta é 50% de serenão. É exato. 50%. Mas quando começa a se estudar a serenidade, ou a serenologia, é na desperticidade. Você não vê lógica nisso? É lógico. Mas também o bom humor significa que não está tão assediado assim. O bom humor, assim, ele é uma coisa que o bicho já está melhor. Você está entendendo? Porque o assédio Mas agora não gosta o problema ainda do bom humor, é muito... né? Ele é primitivo, é primário, é rudimentar. É muito elementar. Está começando, está engatinhando. Sei. Mas não quer dizer muito, porque bebê está cheio de ainda, bobo né? alegre aí. É bom humor, mas é bobo alegre, não tem discernimento. É bebê. E que adianta? Já é uma coisa. É preferível ser assim do que carrancudo. Sei. Mas já é alguma coisa, né? Obrigado, senhor. Falar em bobo alegre, professor. Aqui atrás. Boa tarde. Uma palavra, expressão, que eu acho que eu conheci aqui na Conscienciologia com o senhor, que foi acabativa. Não sei se foi o senhor que criou. Não, ela é comum hoje. O povo gosta muito disso dentro do empreendedorismo. Não é minha, não. Tá. Eu não conhecia. É do dicionário. Quer dizer, a gente escuta muito iniciativa, mas acabativa talvez seja até mais séria, né? Caberia, em algum momento, não sei se foi colocado aqui no êxito, alguma coisa referindo à fatologia. É que eu já usei muito acabativa, né? Agora, o êxito é uma acabativa temporária, como sempre. Né? Toda acabativa também não é definitiva, é igual o êxito. E toda conclusão também não é definitiva. Ó, conclusão, acabativa, êxito, nada disso é definitivo. Evolução, cognição, autocognição, por exemplo, também nunca é final. Esse trinômio, boa intenção, boa vontade, discernimento, quer dizer, não basta boa intenção, boa vontade, discernimento para o êxito. É muito importante. A gente pode também pensar a base disso. Caberia agora, aqui no lugar. Matéria de êxito, você voltou, tem que pegar aí esses monte de material que já tem desses verbetes. Tem muita coisa que eu não coloquei para não aumentar aqui. Vai ficar só aqui no... Mas você está certo, tudo certo, você está olhando. Você está raciocinando bem. Professor, a gente pode existir a condição da pessoa ajudar mais extrafisicamente do que intrafisicamente? Ou ela tem que sempre estar ajudando tanto extra quanto intrafísico? A hora que você intrafísico? tira o assediador da pessoa, você ajuda demais ela, muito mais, e ela nem fica sabendo. Não, mas eu digo da própria pessoa que faz assistência, tanto no intrafísico quanto no extrafísico. Mas existe a condição de fazer mais no extrafísico? Sim, às vezes. E pode-se dizer que isso acontece mais quando a pessoa já estiver na condição de OFIEX ou não? Não. Olha aqui. Eu, há muitos anos, que eu tenho uma técnica, eu uso muito isso. Agora, tem pessoas, agora ultimamente, que vieram para eu trazer isso logo aqui,
que já está mais ou menos no ponto. Então eu já pedi até para a Mabel fazer etimologia. O nome é mimo energético. Mimo? Eu faço isso, eu comecei a examinar esse negócio na época do meu pai. Ele ainda era vivo. Devido ao processo de energia, que naquela ocasião a gente chamava de fluidos, eflúvios, a imantação energética e tal, a gente chegou a essa conclusão. Agora, por exemplo, o que é o mimo energético? É o contrário do bagulho energético. O mimo é um presente, é o gift, é uma lembrança, uma recordação, alguma coisa que você dá com todo carinho, cheio de energia para uma pessoa. Agora vamos supor, uma pessoa está com certo assédio. Então o ideal é você dar alguma coisa que a sua energia possa funcionar com ela sem parar. O presente que eu costumo dar mais para os outros é livro. Você veja, eu fiz o Projeciologia, uma edição de 5.000 exemplares, foi tudo gratuito. Nós agora temos várias edições gratuitas aqui também, do Reurbanizados, do Pacífico, tudo isso. Isso tudo é um mimo energético. Agora, aí no Instituto, algumas pessoas entenderam isso. Por exemplo, o Losch entendeu isso logo. Ele encontrou uma pessoa nova, alguma coisa, abria as portas com um livro na mão. Às vezes o Projeciologia, e dá para a pessoa. Você vai numa instituição, você abre o caminho por ali. Agora, o que se passa? Esse livro, ele chega cheio de energia. São energias gravitantes. Aquilo, então, funciona no seu lugar, melhor do que o seu cartão de visita. É como se fosse um representante seu junto daquela pessoa. Agora, vamos supor, uma pessoa está com desorganização na família, um negócio muito sério. A mulher quer separar do marido. Tem filho no meio. E aquilo, às vezes, atinge você, porque tem parentesco no meio, do núcleo familiar, alguma coisa. Então, o que eu pego? De uma hora para outra, dou aquele impacto terrível e vejo o que é que a pessoa está querendo. Não, olha, você está precisando de um carro. Fulano, pega aquele carro que eu tenho lá e dá para ela. Passa tudo para ela hoje. Pronto. Aquilo a pessoa quase desmaia. O marido não entende, a outra pessoa fica com ciúme, o outro vai pensar até que eu estou cantando a mulher. Mas não tem nada disso. Com o passar do tempo, então, o carro, ela entra dentro. Ela que dirige. Aquilo já envolveu. Melhora o ambiente todo. Atinge a criança, atinge o marido, atinge todo mundo. Que ela nunca esperava receber um carro. Carro de alto nível, tudo ali, 100%, tal, sem nada. Agora, passa um ano. O marido chega para mim e fala assim, olha, quero te agradecer, Márcio, está tudo bem, não tem mais nada, acabou o negócio, não tem separação, não tem isso, não tem aquilo. Vem as outras pessoas da família, que já me conhecem há muito tempo, assim, ó, nós queremos agradecer aquilo que você fez, a gente viu o seu golpe técnico. O golpe técnico, eu já usava isso no Espiritismo. Golpe técnico da energia, você já fez. A outra veio, tinha lá contato, então veio a mãe, a avó, o outro, todo mundo viu. Perto de mim aí, a maioria não entendeu nada. O Valdo é louco. Mas... Agora, um monte de gente falava, o Valdo é herculário, esbanjador, é esquisito, ninguém entende, é imprevisível. Imprevisível é a vovozinha, eu nunca fui imprevisível em nada. Você está entendendo? Agora veja, tem a moça que chegou aí, isso agora aconteceu essa semana. E veio com outra, nós não conhecíamos, que é essa mesma que dormiu em casa. Agora eu vi que tinha assediador violento, e aquilo tinha relação com a mãe. Então eu peguei o envelope, pus um dinheiro dentro, como eles iam comprar coisa na Cidade do Leste, falei assim, está aqui um dinheiro, você vai comprar um presente para sua mãe. Pensa bem o que ela precisa. Para você entrar em contato com ela, ok? Faz não sei quantos anos que ela não tem contato com a mãe. Agora, a filha não pode brigar com a mãe. Então ela foi lá, comprou, nem gastou o dinheiro todo que eu dei para ela, porque a Cidade do Leste é mais barata. Então, ainda trouxe um troco. Comprou um big de um celular desses novos e está lá, levou, ontem viajou para levar para a mãe. Então, eu falei assim, através do celular, você vai de vez em quando telefonar para ela. Eu falei assim, sua mãe tem celular? Eu falei assim, tem um troço lá de 5 anos, mas não interessa nada, esses celulares novos agora são tudo incrementados, isso aí vai ser o máximo. Você acha que isso vai fazer o rapport com ela? Expliquei para ela o que é. Falei, não vai, não sei o quê. Então, vocês estão entendendo o que é o mimo? Agora,
como as pessoas estão vendo eu fazer, pessoal, traz isso, que você está fazendo isso todo dia, a gente está vendo aqui. Vamos dar um jeito nessa história. Professor, mas a gente pode dizer que esse exemplo que o senhor deu, esses dois, são mais no intrafísico, mas o senhor também atuou extrafisicamente? Como é que eu ia saber disso? Aqui, sim. A dona chega, eu não conheço nada para ela, assim, você tem um processo com a sua mãe por causa disso, disso. E falei com ela, isso é plano de dentro. Ela virou para mim, nossa, você está falando para mim? Uma cartomante me falou há tantos anos, eu não segui. Eu falei assim, olha, eu não estou usando as cartas ultimamente. E não estou cobrando nada. Professor. Todo mundo viu, tinha gente, os testemunhas todos perto de mim. Agora, veja, eu não ligo para isso, né? O negócio de fenômeno é besteira. O processo todo é ver se a gente dá um jeito naquela. Pois é, mas eu digo assim... ali. Eu ainda estou trabalhando até hoje. Já foram embora e eu estou aí com... Mas nesse caso houve as duas coisas. Tanto o intrafísico que o senhor fez... É isso, eu respondi o que você perguntou. Com fatos. Escuta. Como é que eu sabia do negócio? Que era o tio dela que estava lá. Ainda descrevi, olha, é um homem e... Outra coisa, ele tinha bigode? Eu falei assim, tinha. Outra coisa, morreu cedo, morreu. Tinha 42 anos. Pois é, ele que está aí, ele é o principal. Agora, veja, o que ele tinha? Que era um negócio bravo. Fala o que era. Ele era alcoólatra. Resolveu tudo na hora, assim, ó. A dona nunca me viu, nunca vi a dona, isso aí em casa. A gente comendo alguma coisa lá na sala de jantar. Você está entendendo? Sim, então, veja, a turma agora já começa a compreender por que eu uso essas coisas. O senhor poderia ter feito também só a parte extrafísica. Você dá uma coisa, também. Você vai ter contato, que aquela energia vai saindo diariamente, o tempo todo, aquilo vai destilando. Vai exteriorizando a energia. E você entra em contato, vai melhorar tudo. Gente, é lógico. Agora veja, a física devia de estudar era isso. E não os penteiros lá daquele bichinho do mar Mediterrâneo. Você está entendendo como é que é? Não é muito mais prioritário o que eu estou fazendo? Agora veja, eu faço isso faz 60 anos. Eu era rapazinho e já sabia disso. Quando eu fui para o internato, eu já sabia dessas coisas. E eu ainda falava comigo, um dia eu vou ter mais dinheiro, que assim eu posso dar o que eu quiser. Eu já dei apartamento inteiro para uma pessoa, para liquidar com o assunto. Mas só a parte extrafísica que agora veja, nunca tive dinheiro demais para fazer isso. Agora, nem quero ter. Você está entendendo como é que é? Começando a entender. O processo é saber. O problema não é riqueza, fortuna, dinheiro. O problema é a qualificação daquilo que você faz. Qual a intencionalidade? O que você está fazendo com isso? Agora, isso sempre criou problema com a família, até você explicar, tem gente que não entende, né? Tem um outro que fica com ciúme, por que deu para ele, não deu para mim? Essas coisas todas tem, isso faz parte do serviço. Agora, outra coisa, a maioria do povo com quem eu trabalhei, tudo era gente de assistência. Meu pai, Chico Xavier, a dona Erna, que trabalhava comigo, tudo é agente de assistência, de alto nível. Entendeu? Então, esse povo mais chegado teria que saber como é que a gente está agindo, porque senão vai achar que a gente é doido. E é muita gente que acha que eu sou ingênuo. Você está entendendo? Agora, veja, esse lunatismo é muito bom. É positivo. Outra coisa, tudo que você faz, você recebe em dobro, triplo, quíntuplo. Agora, eu vou trazer em qualquer hora o verbete para vocês, que é para compensar. Que eu sempre trago primeiro certas coisas patológicas, braba, aí para o povo entender o que é, porque senão não adianta nada. É o mimo. Pode falar, Eliel. Professor Valdo, na binomiologia, que é o binômio autolucidez e autocriatividade, qual seria o êxito dentro do contexto da homeostática, esse binômio? O problema todo é o seguinte, veja, se uma pessoa tem muita lucidez, é uma coisa. Agora, se ajuda a lucidez, ela tem também, ela é criativa, ela não fica estática, mas ela procura produzir com o esclarecimento que ela tem, sai de baixo, ela vai longe.
Esse é que é o êxito melhor da história. Então, esse binômio é importantíssimo para qualquer sucesso da pessoa. Que além dela ser esclarecida, ela conhecer o que ela quer, o que ela deseja e precisa, ela tem também capacidade heurística, produtiva, criativa. Tem lógica? Agora, eu tenho que juntar de vez em quando esses binômios. O dia que você tiver inspiração para algum, você me dá, passa para mim. Para a gente enriquecer aqui, para fazer a pessoa pensar. Você já viu que essas minhas apostilas aqui, que são os verbetes, aparentemente são muito simples, mas chateia a pessoa, porque dá soco na cara todo dia. Se eu coloco um pouco mais, raramente você vai encontrar uma pessoa que entendeu tudo. Ela vai ter que entender mais, tem que meditar, refletir. E, você mesmo está perguntando, por isso vocês fazem as perguntas, tudo certo. Não, só o fato de transcrever para o computador só aquilo que eu achei que é mais essencial, leva em média 2 horas. Só para transcrever e analisar aquilo que foi passado, que eu achei que era mais importante. Pois é, leva 2 horas. Eu uso o apostilamento, que é para simplificar. Por isso que eu falo, qualquer verbete desse, ou a maioria deles, você pode transformar, se quiser, no livro, no opúsculo, no ensaio, um livro, um artigo, entendeu? Uma conferência. Tudo é possível fazer. Agora, o que eu quero é isso, eu quero fazer 2.000 desses, para dar trabalho para vocês. Né? Eu já fiz centenas de palestras, conferências e cursos. Você agora tem que entrar nessa. Você tem que fazer melhor que eu. Em qualidade e quantidade também. Vamos entender isso. Vocês são mais novos. Tem muita vida pela frente. O que há? Outra coisa, já fez muita ginástica. Está preparado para o que deve é. No caso dele. Gostaria que o senhor comentasse a respeito da colheita intrafísica, bambu, reologia e êxito. O caso todo é o seguinte, a colheita intrafísica, ela só ocorre depois que houve a sementeira, tá certo? Se a pessoa fez, tudo bem. A bambu-reologia só ocorre quando a pessoa tem mérito, senão não adianta. Agora, quando vem um êxito depois disso aí, é porque já está superimposto. A situação é mais rica ainda. Se uma pessoa juntou uma coisa com a outra, agora, eu não creio, quer dizer, eu não admito, eu não aceito muito que isso possa ocorrer com a pessoa enquanto está ainda na fase preparatória. Isso só ocorre depois na execução. Então, por exemplo, é a pessoa já na meia-idade, já na terceira idade, que vai dar essa condição exitosa de alto nível, de alto coturno. Antes disso, vão fazendo força. Tem aqueles êxitozinhos, né? Amostra grátis reduzida, para vir depois o titular, o grande êxito. Disseram que não se deve ter um horário certo todos os dias para as práticas energéticas mais extensivas, incluindo técnicas projetivas, pois pode caracterizar TENEPS. O senhor poderia confirmar ou desmentir a ideia? Não, eu caracterizo e confirmo, não vou desmentir totalmente a ideia, não. Mas só tem uma coisa, ela não caracteriza a TENEPS, ela caracteriza o desassédio, não é TENEPS. Vamos entender bem, a abordagem aqui está errada. A pessoa não deve ter horário certo para praticar as coisas, porque se ela não está habituada com o processo de energia, não tem autodefesa, e em matéria de energia só deve pôr banca quem tem competência, então o que acontece? Quando ela vai fazer aquilo, sempre no mesmo horário, às vezes no mesmo lugar, tudo certinho, e não tem uma assistência maior, os assediadores todo dia vão lá para chupar a energia dela. Vai chegar num ponto que aquilo pode virar até uma crise, um surto, uma sem possessão ou alguma coisa nesse sentido. Então, a pessoa, quando deslanchar para o processo, o melhor é fazer a TENEPS dentro das técnicas que nós já criamos, que isso funciona mais para a maioria do povo. É a melhor coisa que tem. Agora, então, vamos entender. Pois isso não caracteriza a TENEPS. Isso caracteriza o assédio da pessoa. É antes da TENEPS. TENEPS é outra coisa. De modo que a gente confirma em parte e desmente em parte o que foi perguntado. Pode falar. Aqui. Na parafatologia, eu vi que está na sequência, né?
Sim. E agora eu queria entender esse daqui do extrapolacionismo parapsíquico. Você pode falar um pouco mais desse? Onde é que está isso? Na parafatologia, na segunda linha. Extrapolacionismo parapsíquico. Isso. O que você quer saber? Você pode falar um pouco Você mais já desse? leu alguma coisa sobre extrapolacionismo? Não, não li. Não, então que dê Ivanildo. Tem que passar para ele. Tem os 2 tomos. Os 2 tomos têm extrapolacionismo. É bom você ler lá com calma. Tá. Depois que você ler, se tiver alguma... ainda ficou obscuro, você vem com a pergunta. É o melhor. Você não viu. Nesse dia você está fazendo Gazeta no Rio. Ou na Irlanda, né? Estava em Dublin. É. Estava na Irlanda. Preciso ver onde é que é. Eu acho que é mais no Rio. É porque eu trouxe já faz muito tempo. Pode Na falar. fatologia na quarta linha, o senhor pode falar melhor da perseverança racionalizada? A perseverança racionalizada. O problema é todo o seguinte. Há pessoas que perseveram, por exemplo, no cassino. Não, eu quero 43. Eu vou perseverar. Sai de lá sem dinheiro nenhum. Não é isso? Então, veja, ele temou. Então, perseverança não é essa teimosia, tá certo? Então, perseverar no duro mesmo, aí no caso, o que é que nós queremos dizer com isso? É a pessoa racionalizada. Ela está perseverando, mas ela não está fazendo a auto-bato-pensenidade. Quer dizer, ela não está repetindo apenas por teimosia uma coisa que é mimética, a mesmice, a pasmaceira. Ela está fazendo uma coisa que realmente está produzindo. Eu, por exemplo, eu persevero em trazer todo dia um verbete para vocês. Por quê? Tem resultado. Vocês acham que se não tivesse resultado, eu ia ter esse trabalho aqui todo dia? Está trazendo isso aqui? Distribuindo esse negócio gratuitamente? Não. Agora, qual é o meus proventos, meus honorários? O que é que eu ganho com isso? Qual o meu salário? Vocês participam, a gente vai clareando, me ajuda, eu enriqueço os verbetes. De vez em quando. Pode falar que não. Mas o que há? Valdo, esse tema ele é neutro. Tem a parte homeostática, a parte negativa. O cara que é um êxito, ele ganhou a batalha. Eu sei, é mas um êxito. eu poderia se tornou herói. Mas eu poderia chamar isso de um falso êxito, porque na verdade não é êxito. Mas a maioria das coisas, quando é assim, que tem uma conotação neutra, às vezes pode ter a falsidade no meio. Essa conotação é normal. Entende? Na verdade, a pessoa ganha... Não é só o êxito, é a maioria das coisas. Ela ganha quando é neutro, pode ser falso. Ganhando a loteria, aquele êxito que depois a pessoa dá tudo para trás. Aconteceu aí. Soube aplicar a situação. Na Agora, de verdade, qualquer maneira, foi uma responsabilidade. Ela foi aquinhoada com alguma coisa para favorecê-la. Se ela não empregou aquilo corretamente, piorou. Em vez de ajudar, piorou tudo. Mas isso Então a riqueza é um ponto de interrogação. Ela é neutra. A Socinha é cheia desses falsos êxitos. Não é isso. A riqueza também é neutra. Mas a riqueza, quando é demais, você mesmo já colocou. Agora, vocês, por exemplo, vocês hoje são ricos de ideias, de boa intenção, de discernimento. Essa aí é um bom êxito. Mas esse êxito ele vai depender do que a pessoa vai se comportar em relação... A aplicação dela, que ela oferiu com aquelas ideias novas. O que ela? Ela uniu aquele conhecimento novo, neoconstructo, que senão vai deixar de ser êxito. Aí é coisa de filósofo. Agora a gente pergunta, seu êxito trouxe proventos para você? Ou seu êxito deu na sua cabeça? Que na verdade ele só existe quando traz proveitos. É isso que eu... Professor, vou insistir nessa linha do Arlindo ali, porque na definição o senhor coloca enriquecer a vida evolutiva. Quando coloca essa definição linkando com evolutiva, ela é a lógica ela é homeostática. Aí eu sempre falo o dobrado, os dois. Pois mas nesse porque caso... a pessoa chega para mim e fala assim, mas veja, saindo disso, tem o êxito fulano que ganhou a batalha. Pois é. Tem que ser neutro. Mas é que êxito, agora, tema central, neutro. Pois é. Agora, o que eu estou trabalhando não é no tema central exato. Estou trabalhando naquilo que me interessa. Por isso que eu tenho a definição. O que é que eu falo?
toda definição serve para aquilo que você está estudando. Eu amanhã posso fazer uma definição de êxito totalmente diferente dessa. Pois eu já é. expliquei isso aqui. Mas aí eu quero entender, quando o senhor classifica a neutralidade ou não, nosografia, não é de acordo com a definição? Eu pensava Nem que era, sempre. o meu entendimento era... Não, eu já expliquei isso aqui umas 10 vezes. Então a definição é a A abordagem que o senhor definição está é uma dando. coisa elástica. Agora, o tema central não é elástico. Ele tem que ser definido. Entendi. Esse aí é neutro mesmo. Ele não é homeostático. Ele não é nosográfico. Sim, sim. Por isso que eu criei 3 para fazer o povo pensar. Você sabe, Roberto? A intenção é essa. Agora esclareceu. E tem que dar resultado, porque um monte de gente tem perguntado isso aí. Não é só você, não. A gente pode usar esse raciocínio aqui para decidir, para fazer aquele estudo que o senhor pediu para fazer do antagonismo ambíguo? Pode ser esse raciocínio? É esse raciocínio aqui. Outra que você pode estudar também, olha bem a exemplologia. A exemplologia que cria a neologia também. Outro que você pode estudar é a frase enfática junto com questionologia. Tudo está aí dentro disso. Esse negócio de antagonismo não é só antônimo, não. A situação é precária, não é só antônimo. Não é só antonimologia, não. A situação é forte. Eu estou percebendo. Você veja, estou fazendo 8 verbetes sobre esse assunto. Que às vezes o senhor coloca no antagonismo, assim, não totalmente antagônico, é só para limpar um aspecto Isso. do... É a aproximação simples. Aproximação simples. Agora, ó, não tem outro jeito, não. O ideal na vida é que a gente tivesse uma palavra para cada coisa. A gente não tem, o que a gente vai fazer? Então eu tenho que estar expondo essa situação, colocando outras palavras, não tem outra saída. Agora, o ideal era evitar a anfibologia, a redundância, o pleonasmo, aquilo que eu chamo de bate-penseridade. Mas é impossível, você não pode ter uma palavra para cada coisa, não dá. Isso é o ideal, mas é impossível, não dá. E eu tenho criado aquelas que eu posso, para a coisa ficar mais definida. E estou criando dentro de um recurso, que é o processo principalmente de prefixo e sufixo, os afixos, né? Por exemplo, a hora que eu coloquei tudo quanto é elogio aqui, isso é para dar impacto na pessoa. Ela entende isso ou desista. Vai ler outra coisa, vai ler romance. Isso é que é ideal. Para entender a si mesmo, não tem outro jeito. O que vai fazer? Agora, eu não coloco aqui, ó, vai ler romance embaixo. Eu poderia colocar aqueles negócios que eles põem na internet. Põe os quadrinhos. Você entendeu? Você xingou? Você cuspiu no papel? Ou você vai ler romance? Eu poderia colocar isso tudo aqui e a pessoa marca. O que aconteceu com você? Então vamos ver aqui, ó, professor Valdo. Antiêxito. Sim. O antiêxito aqui. Sim. Assim, do jeito que está aqui, ó, parece ambíguo, mas vai ser negativo. É indefinido. Vai ser presta atenção, olha lá. Fracasso, insucesso, mau sucesso, bancarrota, derrocada, derrota, desdita, malogo, revés, incompleto, sucumbência. Só esse da sucumbência, isso aqui é um universo. Agora aqui, antibambúrrio, infelicidade, perda, perdologia, desfortúnio, infortúnio, infortunístico. Quer mais? Depois dessa, se a pessoa não entendeu, banana para ela, porque não tem outro jeito. Vamos dar uma banana tecnique lá no fim, eu coloco banana tecnique. Não, mas aí eu não entendi. Então, antiêxito é neutro, então? É o quê? Não, assim, eu estou falando assim, se eu fosse classificar Sim. antiêxito como positivo, patológico, ambíguo ou positivo. O antiêxito, às vezes, ele é neutro também. Ele é ambíguo, então. Eu poderia colocar como ambíguo. Ele é neutro. Mas... Por exemplo, a pessoa fracassou numa coisa, foi uma beleza. Por quê? É aquele caso do sujeito, eu vou contar para vocês um filme. Fizeram, é do Costa Gravas, aquele cara, Costa Gravas. Esse cara fez um filme francês, que o cara foi despedido com um monte de gente. E era uma fábrica que mexia com papel, e papel específico. Aquele papel que você pega um rolo dele, tem 50 quilômetros de papel. Aquele negócio que é maior do que essa sala. Então, ele era dessa firma. E foi despedido. E ficou com a outra firma, que era concorrente. Então, ele ficou danado da vida, porque ele era um técnico criativo, e anos trabalhando,
deram tudo quanto é homenagem para ele antes, daí a pouco, uma semana depois, despede todo mundo, no meio de milhares de funcionários, vai tudo para a rua. Então ele calcula, não, o jeito é eu voltar a trabalhar, porque eu estou desempregado. Então eu vou matar todos os meus concorrentes possíveis. E começou a articular a morte de quem queria matar. Fez o negócio, foi ver quem era. Ele conseguiu matar alguns, mas não matou tudo. Então veja, não adiantou. A todo o planejamento dele, mesmo assim, não adiantou. No fim, ele não matou todo mundo, matou até 2 pessoas, o outro foi condenado, depois suicidou por causa daquilo, então ele foi salvo. Ele se salvou da opção de coisa. Mas no caso, lá no fim, o fracasso e o êxito dele tem as 2 coisas. Tudo negativo. E ele acabou. No fim, o cara que ele foi lá para matar, ele então chega lá e entra na casa do sujeito. Esse era o maior, que era o verdadeiro concorrente dele, técnico, dentro do processo do papel da indústria. Então ele entra e foi um curso para ele mostrar, não, eu vim aqui porque eu queria perguntar uma coisa, com aquela cara de paisagem. Queria perguntar uma coisa para o senhor aí, que é muito importante, que sobre isso que o senhor estuda, porque eu queria saber se o senhor me dá uma dica, que eu estou desempregado há muitos anos. E ele queria matar o cara para poder entrar no lugar dele. Eu falei assim, e o sujeito então pegou um revólver, a hora que viu que estava na cadeia. Mas como é que você entrou? Eu falei, não, porque as portas estavam abertas. Mas ele é que tinha aberto as portas. Essa empregada. Aí o cara falou, essa empregada. Então o cara chamou para ele tomar umas bebidas, no fim. E há muito tempo que eu não falo nada sobre esse negócio do papel, porque hoje eles estão mudando, está tudo na base de aproveitamento da reciclagem do papel, todas aquelas coisas que a gente criava, tudo foi por água abaixo, e começou a falar. Isso na maior firma, esse é o chefão. E ele já tinha tentado matar o cara várias vezes, mas sempre interferiu uma coisa. Teve uma hora que estava assim, que o carro parou e ele assim com um revólver para dar um tiro no cara, veio um cara com a moto e menino, tudo na frente, ficou na frente dele. Entende? O filme todo é baseado nisso. Agora, esse cara lá, na hora que ele vai lá para fazer as coisas, ele estava cheio de faca, que ele queria mudar também, porque eles estavam vendo que o povo estava morrendo, tudo com um determinado tipo de revólver. Então ele queria mudar o modo de matar a pessoa. Então o que se passa? Começou a beber com o cara, vendo aquelas coisas todas, falou assim, bora, como é que eu faço? Aí viu a faca, aquele negócio. Na hora que ele está, ele viu que naquela sala tinha um fogão. Ele então abriu o gás, entende? Fechou a janela e saiu de fininho. Porque o cara, depois que bebeu, misturou vodka com alguma outra coisa, caiu lá. E ficou em cima da mesa. Aí ele saiu e começou a olhar pela janela de vidro o que ia acontecer. Quando o cara volta e fica em pé, começa a ver aquelas... Ali a coisa, olha onde é que ele está. Ixi, fracassei mais uma vez. Mas aí o que se passa? O cara pega um cigarro, aí ele arranjou emprego. Então veja, o negócio é totalmente negativo, o filme. O tempo todo baseado no negócio, do sucesso e do insucesso. Agora, o tempo todo. O negócio é tragicômico, mas terrível. O ator é fora de série, o sujeito lá que fez o papel disso. Agora, no fim, aparece ele então lá, mas tem uma mulher que está olhando para ele, que devia também estar sem emprego, então vai continuar. Aquela velha história de filme. Né? Então, veja, tem certas coisas que a pessoa ela pode ter êxito, e outras ela pode ter o fracasso é o êxito. Aqui o que comanda aqui, então, no caso, é o tema central, que é o tema central que é neutro. Então, o anti ou a favor é sempre ambíguo. É isso que eu tenho explicado aqui para um monte de gente. Você já viu, né? Quanta gente já não perguntou sobre isso aí? A primeira que perguntou, que era implicada aqui, é a Sandra. Essa foi a primeira, há muito tempo. Há anos, ela já perguntou isso aí. Depois dela vieram vários desses. Agora, o problema é fazer a pessoa pensar isso. Ela articular mais o pensamento, aprofundar o pensamento. É a cosvisão. Agora, outra coisa. Eu quero fazer agora, e vou trazer um verbete a qualquer hora, sobre higiene consciencial para chamar a atenção sobre isso. Por quê? Vieram me perguntar essa semana, qual é o mega trafalho de nós todos aqui,
da CCCI, eu falei assim, higiene consciencial. Deve-se trazer isso aí para mostrar. Que o que falta sempre, lá no fundo, é mesmo higiene consciencial. Lá no fundo mesmo, uma coisa mais séria. Pega maior número de gente aí. Você quer falar alguma coisa? A ideia do êxito é a mesma ideia da sobrevivência, né? Do mais forte, né? Mais apto, exatamente isso, né? Agora, eu estava vendo aqui, dentro dos tipos de êxito que se coloca, o êxito parapsíquico seria o mesmo que o extrafísico ou você poderia destacar uma outra questão aí? Não, dentro do desenvolvimento parapsíquico. No fundo, se você for espremer esse negócio de seja intrafísico ou extrafísico, não interessa. Interessa é o êxito evolutivo. Ele diz respeito ao quê? Dentro do seu contexto, naquele momento evolutivo, o que interessa é aquilo, isso que precisa de ver. Ele pode ser intrafísico, pode ser extrafísico. Ele é, então, contextual esse. É o contextual. E outra coisa, ele é pontual, específico da pessoa. Entende? Tem que fazer uma seletividade do processo para colocar a pessoa no caso dela, pingo do i. No caso dela, o que é o aquele negócio do estudar também o problema da unitário e o esponte sua. O esponte sua, aquela expressão, que é a espontaneidade da pessoa pela intenção dela. Qual foi a intenção dela? Nesse caso aí, funciona demais. Há pessoas que às vezes já pode ser exitosa sem ter tido aquela intenção. Aí é que é preciso de ver o que acontece. Aí isso é mais refinado, né, para perceber. Mais refinado, mais sério, precisa de ver as consequências disso, quais as raízes. Agora é mais sério. Quer dizer, não é espontâneo. Ela não pensou naquilo e a coisa aconteceu. Agora, você sabe, os rios correm para o mar e os afluentes correm para os rios. Então, a tendência de tudo é juntar tudo aquilo. Se a pessoa tem boa intenção, o livre-arbítrio dela se abre. O determinismo some. E tudo vem a favor. Que é o contrário daquela, aquele nível da recomposição da interpretação grupal. Tudo que a pessoa faz dá na cabeça dela. Ela só tem fracasso, um depois do outro. Acidente de percurso, tudo. Porque ela está recompondo uma coisa que ela fez tudo errado. E para recompor, você sabe, é muito mais difícil. Você olha aí, você fez um artigo e depois você tem que refazer aquilo. É muito mais trabalhoso do que você fazer um artigo de cara por você mesmo. Entendeu? Muito embora você tenha um material, tudo isso, mas do ponto de vista de qualidade, é muito mais difícil. Entende como é que é? Então, isso tudo a gente tem que ver, né? Como é que a gente faz? Agora, então, o pré-requisito para isso aí é chegar nessa etapa de perceber e até entrar nesse fluxo aí. O pré-requisito principal seria, então, o autodesassédio. A partir daí eu teria... É o que eu estava falando, a higiene consciencial. A higiene consciencial, tá. E a pessoa... Observa, a maioria dos problemas das pessoas que você olhar aqui atualmente, está pesando demais a higiene consciencial. Eu não estou falando para olhar lá fora, porque lá fora é logo, mas tem muito mais problema do que isso. Eu estou falando da turma que tem lucidez aqui dentro. Isso é terrível você pensar nisso. Então, sei lá se aquela minha pergunta para o Serenão, a resposta não seria essa. Sabe daquela pergunta do Serenão? Qual foi o último trafá que você conseguiu dominar? Será que ele vai chegar e falar assim, foi higiene consciencial, de alto coturno, a máxima? Não, nem tanto. Não acho. Você tem que lembrar que a carne é fraca. É rádio humano est. Quem mais tem o processo da fantasia, evocação, imaginação, a imagística. Por exemplo, ele pode falar isso aí. Não, é você dominar a imagística com total discernimento. Não é a mesma coisa? Se você for pensar, não é a mesma coisa? Você não acha? Não acha, Regina? Mas fala, Renzo. Professor, dentro talvez desse assunto, pessoas com manifestação acima da média, superdotação, como equilibrar a questão da postura traforista com a modéstia? A primeira coisa é evitar o cabotinismo. Mas você tem que fazer a autopromoção, se você está fazendo qualquer serviço. A autopromoção é inevitável.
Agora, o processo é ficar lá dentro também das respostas, que você não chega à ironia. Fique só na irreverência. Eu tenho usado isso na minha vida faz 50 anos. Entende? Agora, às vezes, você pode levar para chacota, fazer uma brincadeirinha, uma coisinha e tal, tira o corpo fora. Outra hora você evita também aquele contexto. Aborta o processo. Às vezes dá. Mas eu acho muito difícil isso. Agora, o problema mais sério é esse mesmo. A gente tem que evitar os excessos e você fazer a previsão do que vai acontecer. Você está entendendo? Agora, por exemplo, um caso igual ao meu, que eu abro o jogo com vocês. Você advera meus estudos de sexologia, como é que era, muito mais sério que isso. Eu chegava para a pessoa e falava assim, às vezes mulher, às vezes também era homossexual. Eu assim, ó, eu não quero nada que ver com sexo com você, não é isso. Eu quero entender você e quero entender a sexologia. No caso hoje, que eu chamo sexomágico. Você poderia me ajudar como cobaia? Me oferecer a sua experiência, que você tem muito mais experiência do que eu. Aí eu chegava para uma prostituta, ela abriu o jogo, não tem isso, por causa disso, eu perguntava tudo. Com isso, você amplia o seu processo técnico de pesquisa. Agora, eu falava que eu estava fazendo uma pesquisa de sexualidade, eles morriam de rir. Todo mundo achava que eu estava fazendo alguma malandragem ali, alguma coisa. Isso não tem jeito, não tem jeito. Agora, você sabe que isso me criava problema, por causa do attachment. A turma se sentia bem comigo, por causa das energias, todo mundo queria atrás de mim. Aí teve um cara que uma vez falou, vem cá, mas você tem um monte de prostituto tudo doido atrás de você, hein? O que houve? Só não tem nada a ver com elas. Nunca tive nada a ver. O processo meu é de contato, que eu faço pesquisa. Agora, tem algumas que a gente conseguiu êxito, grandes êxitos com elas. Você sabe, tem uma que, essa aí eu não podia esconder, porque com o passar do tempo ela dirigia lá a turma toda. E deixou a zona, e eu fui explicando para ela o que ela devia de fazer. Ela se tornou secretária da Cultura e do Turismo da cidade, uma amiga da cidade do Brasil. E ela, eu falei assim, ó, você está errada, você tem uma liderança nata. Seu problema é esse, fui explicando para ela. Ela foi longe, em toda a política, e foi longe, sem problema. Agora, é preciso ter personalidade, não é todo mundo que é assim, né? Agora, essa era a prostituta de brigar com a gente. E outra coisa, ela ia sempre com 4, 5, meus cursos. Quando era fácil. E levantava, e participava, e gritava. Queria saber das coisas. Com o tempo, tudo mudou. Agora a gente tem que... Professor Valdo, pode falar. no livro que a gente está escrevendo, o que o senhor acha da gente já estar colocando esses neologismos, por exemplo, que o senhor tirou o hífen e a questão das novas logias? Isso aí é o autor e a autora que decide, eu não entro nessa. Agora, a única coisa que eu falo é o seguinte, isso aí nós temos que estudar, porque parece que vai ser obrigatório agora, a partir de janeiro, tudo vai mudar. E eles vão deixar até o ano 2000, não sei quanto, para liquidar com o processo, que agora parece que é sério. Essa semana mesmo tinha gente me falando sobre isso. Você já viu, né? Os dados que tem. Tem o Isto É está publicando aqueles fascículos, nós vamos ver o que é que tem ali para ver. Agora, o que eu desejaria depois, Antônio, nós fazemos até o fim do ano uma listagem das palavras que tem que mudar, mas eu quero é das palavras, esquecer o resto. Entende? As de trema a gente sabe, então põe uma lá que a gente sabe todas as outras. Eu tenho até, no meus guardados, eu tenho uma listagem de todos os tremas da língua portuguesa. Agora, trema é fácil por causa do find, você põe lá e tira tudo. Não, mas parece que a partir de janeiro já vai. Agora já é para valer. Então eu quero, por exemplo, já para o ano que vem, a enciclopédia está toda já dentro dos conformes. Agora, então muitas dessas coisas que eu estou fazendo, essa reforma ortográfica já está dentro, mas eu tenho coisa além disso. Agora, senhor... Essas que eu estou além disso, não é bom vocês fazerem, não. É bom vocês estudarem. Eu estou fazendo porque eu sei, se amanhã vem fazer qualquer reproche aí, eu sei responder. Por que eu estou fazendo? Porque o meu negócio tudo é para facilitar. Mas então, é nisso que eu queria entrar. Quando a gente está com a ideia... E outra coisa, eu também não sou nacionalista em matéria de idioma. Sabe? Eu sou universalista. O povo não entende isso.
Então, mas é isso que eu queria entender, porque às vezes a palavra já condensada, ela expressa melhor o conteúdo dela, aquele conteúdo que ela Não, traz. e às vezes um acrônimo também é melhor, né? É. O processo todo é por isso que eu crio uma opção de acrônimo. Aí a minha dúvida é assim, do ponto de vista até político, com a SOCIM, para quem ainda não é pesquisador Agora, por independente, exemplo, o senhor os acha que tem algum acrônimos que eu problema? crio, você pode colocar, isso não tem nada. Agora, o problema de escrever a palavra do jeito que eu faço, esse corte, por exemplo, de uma porção de hífens que tem por aí, mais sério, isso aí tem que ir com calma. Porque tem uns que eu faço que o Antônio pode reclamar amanhã para você. Não, no caso do livro, pessoal, a decisão, como você falou... Pois é do autor. Agora, no caso da revista, que é um texto... Tem que ser a revista que tem que seguir a orientação. No caso de uma publicação de uma revista, o Mesma texto é coisa. coletivo, É o precisa editorial que respeitar manda. a norma do idioma. É editor. Tá certo. Qual o papel do continuismo no êxito? O continuismo é a manutenção do êxito? Se for possível, né? Porque às vezes não é. Tem gente que fica aí com continuismo como alcoólatra durante 50 anos. Não tem êxito nenhum. Depende do que é. Estou fazendo um esforço para manter a ortopensenidade. O êxito desse ato depende da minha lucidez, mas minha lucidez depende da minha ortopensenidade. É assim? Como dinamizar o processo? A primeira coisa é o seguinte: faça mais reflexão de tudo o que acontece quando terminar o dia e vê o que você errou. Anota tudo e fala assim, amanhã eu não erro mais. É uma saída prática. Ô Val, você estava falando uma coisa que eu não imaginava, que é assim, que o desperto ainda não tem higiene consciencial, né? Mas para ele Aqui, para mim, completa. O evoluciona também não tem. Não, então, você já falou Aqui. serenão. Mas é o serenão. Bom. Então vamos partir desse princípio. Só que o desperto, para ele não ter assédio, ele não tem autoassédio. Estou certa nisso? Mas olha, você tem que ver que o desperto, ele está nessa dimensão. Nessa dimensão, quem tem 1/8 de hoje é rei. Isso aqui é baratosférico. Uma pessoa que entende um pouquinho de energia, sai bem aqui, um pouquinho. Por isso que eu falo, o povo fica atrás de dinheiro, devia estar atrás da energia. Fica atrás de prestígio, devia estar atrás da energia. Fica atrás de política, de poder, devia estar atrás de energia. Fica atrás de mulher, devia estar atrás de energia. Fica atrás de homem, devia estar atrás de energia. Isso aqui é, cara, a vida. Então, há uns approaches errados, os enfoques que não são ideais. O problema é esse. Professor Valdo, nessa questão da higiene consciencial, eu entendo assim, se a gente não valoriza uma coisa, você não aprende e não fixa, né, aquela prática, vamos dizer assim, estado vibracional, a higiene consciencial. Quais são os vícios que fazem com que a Falta gente de não... resolução, falta de decisão. As pessoas têm decidofobia. Por exemplo, você descobriu que isso aqui está errado. Eu não vou errar mais. Acabou. Muda, acabou. Não tem mais motivo de errar. Agora, eu volto para o mesmo jeito de pensar, a mesma situação. A reincidência. Amanhã eu estou errando tudo igual. Entendi. Isso aí não dá. Então, o problema todo é o seguinte, a burrice maior é a repetição do erro, que é a teimosia. É o negócio, por isso que eu trouxe a tríade da ironia. Da ironia. Eu anotei isso no começo. O negócio é seríssimo. Então, o problema todo é esse. O que a pessoa quer? Qual a intenção dela? Você é sincera? Tem sinceridade nisso? Tinha umas perguntas que eles faziam no Brasil, né? Agora, depois tinha outra. Crias. A pessoa não fez nada. Agora, você queria, mas não conseguiu. Atrás... Tem sinceridade nisso? Vamos dizer assim, se fosse colocar um passo anterior, então, essa condição que você falou do trafar grupal, que é a condição da higiene consciencial, da falta da higiene consciencial. Então, existem esses condicionamentos em cima da decidofobia, algumas coisas que a gente está viciado e que não faz essa mudança definitiva. Olha, siga as coisas que a turma estuda na conscienciometria. Por exemplo, os casos, do jeito que ela estuda, do jeito que o João estuda, e a turma lá que serve de consim cobaia. Aquilo ali dá boa ideia disso. Tem pessoa que chega lá, faz um curso desse e ela é consim cobaia. Ela acha que já descobriu tudo ali. Ela não descobriu nada. Ela começou a puxar o fio da meada. Tem muito mais coisa depois daquilo. Outra coisa, ali é analisado uma folha de avaliação. Só lá o livro tem 100. Como é que fica?
Então, ali é para ver. Agora, outra coisa, tem gente que gosta de consertar alguma coisa numa área, mas deixa as outras todas furadas. Então, ó, eu sou bonzinho com vocês. Agora, a hora que eu vou para o meu serviço lá no meu escritório, eu sou uma fera. Mudo tudo, a personalidade. Você tem que ser uma pessoa só, em todos os lugares, com todas as pessoas. E não deve ter nada para esconder. Ser explícito. Glasnost, transparente, autêntico. Isso é muito difícil. Então as pessoas, de 1000 caras, como é que faz? Isso não funciona. Tem que dar um jeito. Tudo está dentro desse processo, tá certo? Vamos analisar os detalhes e prosseguir com aquilo. Olha o negócio do continuismo, tá vendo? As pessoas estão começando a estudar. A pergunta aí até é bem pertinente, essa que eu falei. Pode falar. Professor, é aqui na estrangeirismologia. Sim. O que você quer? Onde é o trafore? Trafore? O trafore? O que é o trafore? Trafore, quer dizer, é o por exemplo, local. É aquele seu escritório onde as energias são todas positivas para o seu trabalho. É físico? Não. Intrafísico? Não, Multi. é um local. É um local. local dos seus traços-força. Por exemplo, às vezes pode ser seu quarto, pode ser seu banheiro. Agora, o processo todo é o seguinte, de modo geral, quase sempre, é o escritório ou aquele receptáculo ou conceptáculo de criatividade da pessoa. Agora, quase sempre pode ser a base física, onde ela pratica TENEPS. Isso tudo é importante ver. Tá certo? Agora, o trafore maior que uma pessoa tem com o tempo aqui na Terra, a meu ver, qual que é? O que você acha, Kátia? Qual é o maior? Eu não coloquei aí. Sou eu. O que você acha? Qual o maior, o máximo? Trafore. Qual? O FIEX. O FIEX. Presta atenção. Você vai começar a entender aí. Trafore maior é o FIEX. Multidimensional, né? É porque não é já a pessoa, é a pessoa Extrapolou. fazendo a interassistencialidade. Consciência Mudou livre. tudo. E outra coisa, multidimensional. Mudou tudo. Um nível é outro. Para fora. Agora, a oficina extrafísica, né? Tem vários nomes. O outro também que eu falo é Laborex. É o mesmo nome. Para o FIEX é Laborex. Que é o trabalho extrafísico mais avançado que tem. Pode falar. Pessoal, queria entender um pouco mais essa condição que o senhor falou do desperto, de repente fazendo uma evocação pela condição de não higiene consciencial. Foi isso mesmo que o senhor colocou? Foi. Mas aí eu queria entender assim, à medida que fez essa evocação, o que acontece é que ele... Não é isso, presta atenção. Tá. Um desperto, ele não é obrigado a acertar tudo, ele não tem capacidade para isso. Ele pode errar. Uma assistência, uma coisa qualquer. Entendi. Pode Não, fazer uma interpretação errada da pessoa. Claro. Agora... Na evidência, por exemplo, você não é obrigado a acertar tudo. Você pode dar os furos. Qual é o problema? Nenhum, né? Nesse caso, então, tem até mais possibilidade. Não é possibilidade. Ele tem mais autorização de erro. Claro. Então o negócio é muito mais complicado, Bolas. Que é isso? Mas tem mais chance. E quando ele erra, esse erro não afeta ele negativamente. É esse que é o ponto, não, né? não é isso. A coisa mais séria não é isso. A situação aí, não é essa conversa que a gente fala. Esse complemento, esse pós-fácil que você está querendo pôr, esse pós-escrito é diferente. O negócio é o seguinte, a hora que ele viu que ele errou, ele instantaneamente, ele procura, para com tudo, e vai melhorar aquilo. Aí é que é o X, essa que é a diferença. E é isso que os amparadores esperam, que cada um cumpra o seu dever. Não é isso? A hora que ele viu, eu retiro o que eu disse, não está aqui quem falou. Calma. Nessa hora, o cara fica mais, ele fica mais ansioso, veloz, precipitado e impulsivo do que parece. Mas não é. É tudo corretamente.
Mas é chamação rápida, né? No caso, ele Esse percebe é sempre importante. isso, né? Porque, na verdade, ele tem a capacidade de perceber sempre quando errou, Não, quando não é teve isso. esses erros Ele por causa percebe do antes que vem, né? cometeu o erro. Ele errou teoricamente, mas não errou na prática. Ó. A hora que ele vai... Então ninguém percebeu. O amparador viu. Às vezes o assediador viu. Não, a minha intenção... Opa, não, está errado. O meu enfoque está errado. Não é isso. Hein? É esse que eu estou acabando de falar, só no pensamento. O cara pensou, ele julgou mal, fez uma abordagem errada, isso tudo é erro. É um erro teórico. É um pré-erro. É o pré-erro. Agora veja, vocês acham o quê? Nós somos complexos, gente. A vida também é. Vamos entender como é que são. O que é que eu peço sempre a vocês para estudar o processo da cosmovisão? São os detalhes. Por que é que eu uso a técnica do detalhismo? Por que é que eu falo tanto na técnica da exaustividade? Por causa disso. O que eu acho interessante... Então, por que é que eu dou tanto detalhe? Viu, Antônio? O que é? Por causa disso. O que eu acho interessante, por exemplo, um detalhe que nem esse senhor colocou, isso aí faz a gente entender o que é dispersidade de modo diferente do que vinha entendendo. Mas vocês todos são o seguinte, vocês gostam de tudo 8 ou 80. Quer dizer, não há erro lógico. Não, ou é ou não é. A pessoa é boa ou não presta. Não existe isso. Todo mundo é bom e ninguém presta. Isso faz parte do serviço. Agora, nós temos que ajudar todo mundo. Pela bondade dela e pela falta de bondade. Isso faz parte do serviço. A coisa muda de figura. Então, acabou esse negócio da Rosa lá, com a aritmética e a matemática da Rosa, coitada. Ela foi pro buraco. Foi, 2 mais 2 nem sempre é 4. Acabou tudo. E ela mesma que tem que falar, Rosa, estou certo ou errado? Olha lá, ela está de acordo. Nós somos do mesmo partido atualmente. Que, na verdade, não é um partido. O Partido do Universalismo é uma coalizão. O que você acha? Oximoro, o Partido do Universalismo. Isso é oximoro. É um paradoxo. Entende? É o nosso partido, quer dizer, é uma coalizão. É o universalismo, é o Estado Mundial. É aqui, ó, para direitologia. Mas fala. Então, sempre que não existe êxito, é porque está havendo algum erro. Agora... Aqui, ó, eu vou te falar. Para nós todos aqui, a rigor, não tem êxito nenhum. Mas é só erro. Tem pequenos acertos no momento. Então quer dizer que tem grandes erros. O êxito mesmo, eu quero ver vocês, a hora que vocês for uma consciência livre. Aí sim eu vou dar um galardão, colocar no peito e tal. Se é que você ainda vai ter peito. Ele nem peito, ele não vai ter mais. Então. É isso que eu estava refletindo, sobre a gradação do êxito, né? Porque assim, sempre que você tem uma tarefa mais fácil e você obter aquele êxito, então pode levar a ilusão de ver o um nível êxito da maior. pessoa. Qual é a ficha dela? Qual o nível da ficha dela? Ela está ali na escala onde? Então, uma coisa, por exemplo, uma pessoa, vocês já fizeram o curso intermissivo, foi um êxito. Hoje isso não tem mais valor para vocês. Mas, por exemplo, aquela pessoa que não fez, ela vai conseguir fazer o curso? Isso é um êxito. Então, veja, naquele momento evolutivo, para aquela consciência, dentro daquele contexto, muda tudo. Mas, Sérgio, vamos em frente. Estou aqui na professor, o êxito diário, consciencial diário, leva a euforia? Sim. Pode levar? E o que Pode. deveria estar incluído nas atividades do dia para construir esse êxito consciencial diário? Além dos 20 EVs É o êxito diário. Agora, esse êxito, ele puxa a brasa, ele vai aumentando cada dia. Então a sua bagagem vai aumentando também, vai exigindo mais. Então ele cresce em tudo, ele vai exigindo mais. Agora, vai chegar um ponto que você começa a desperdiçar as coisas mesmo não querendo. Matéria de ideia, de criatividade, de pesquisa, de estudo, tudo é assim. Vai chegar um ponto que tem tanta ideia que não dá para pegar tudo. Entende? Aí é que vem o processo de registro, pelo menos você registra. Agora é duro, a hora que você registra uma opção de coisa, eu falo assim, isso tudo já perdeu a razão de ser, não interessa mais.
Pode queimar tudo. Então é bacana. Você não pode lastimar aquilo. Isso aí é igualzinho àquela condição oximorônica ou também um pouco paradoxal. Que o cara vem reclamar para você, nossa, mas eu estou pagando um imposto de renda, que é uma loucura. Se ele está pagando muito imposto de renda, porque ele tem muito rendimento. Porque está ganhando muito. Por que ele está reclamando? Está reclamando de ter. Vocês estão começando a entender? O oximorônico aí é perfeito dentro dessa situação que eu estou falando aqui. Mas é. Entendeu? Tem lógica? Tem. A lógica é óbvia. O negócio está aí. Só um pouquinho. Você colocou a questão do sexo, poder e dinheiro aqui como uma entropia e a energia no outro polo, né? O que seria essa busca por energia? Eu queria falar o seguinte, que todas essas coisas, porque o que é que o povo procura mais aqui? Presta atenção. Poder, prestígio, riqueza, celebridade, fama, sexo, uma pessoa ou uma coisa qualquer. A coisa mais séria para procurar isso aqui, qual seria o melhor para fora? É a pessoa procurar e dominar a energia. Com isso, ela consegue não só essas 7 coisas, como mais outras 70. É isso que eu quero dizer. Não tem lógica? Por quê? O prioritário. Essa vida não é energética? Quanto mais você fizer isso, melhor. Você sentiu, não? Outra coisa, posso fazer isso o dia inteiro, não vai me dar dor de barriga, eu não vou perder o sono, não me dá doença. Gente, o que é que tem melhor do que essas coisas? Não tem nada. Agora veja, eu lá, na minha adolescência, vi isso tudo, não tinha nem interlocutor. Aí eu pegava aquelas pessoas mais velhas, do espiritismo, por isso que eu estudava muito o negócio espírita. Não, eles mexem com fluido. Vamos ver se... Que nada, o cara também não interessava. Não, mas tem Jesus Cristo, tem Allan Kardec. Aí eu não podia cuspir, né? Não podia dar banana. Agora, então vocês estão começando a entender como é que é a situação. Então a prioridade, a priorologia, é importantíssimo. Agora veja, conosco, como é difícil. Vocês já fizeram curso intermissivo, são de outra geração, é a turma de ponta, é o supra-sumo que a gente pode falar essas verdades aqui das VEPOS. E, no entanto, quem é que faz estado vibracional diariamente, 20 vezes por dia? É muito pouca gente. Quantos anos que foi aquele nosso teste? 12 anos. E continua mais ou menos do mesmo jeito, viu, Antônio? Eu não acho que isso aí melhorou. Então, veja, isso fica talvez, eu vou passar, vou dessomar, e a nova geração toma conta para ver o que faz. Aí eles vão falar, não, tinha um velho careca que falava no estado vibracional. Entendeu? Ontem eu trabalhei 40 vezes, fiz o dobro. 42, né? Só que assim, eu terminei o dia terminando um capítulo de um livro, fazendo várias coisas. Vamos ver se você está bom, presta atenção. Estou aqui, aí eu faço isso, Sentiu alguma coisa? São 3, 4 segundos só. Se não percebeu, não adianta. Eu vou fazer de novo. Eu estou aqui, estou olhando aqui para a nossa turma bonita que está aqui. Tal. Aí eu pego e faço isso, Sentiu? Você vê quantos segundos foram? Então veja, isso aí, você tem que começar a sentir isso em qualquer lugar, qualquer hora. Não interessa se você está resfriado, não. Para a moça, não interessa se ela está menstruada, não. Não interessa se você está pelado, se está em pé, se está deitado, se está plantando bananeira, não interessa. Você vai estar no caminho, é por aí. É por aí. Se você já está sentindo isso, acabou. Agora, outra coisa. É para isso. Isso veio para ficar. É para ficar assim. Você tem que saber isso. E não perder isso. É para o resto da vida. Agora, veja. Esse negócio de falar que é para o resto da vida, a hora que a pessoa passa um gargalo, a gente não precisa de falar. Que é de autoconvicção e é autopersuasivo. Então, isso aí convence a pessoa de uma tal maneira que ela mesma enfogueta com aquilo. Ela fica entusiasmada, dá força. Muda tudo. Você entendeu, né? Agora, o problema é esse. 2, 3 segundos. Estou aqui,
faço assim. Você sentiu alguma coisa? Ó, esse que eu faço é intrusivo. Eu estou exteriorizando a energia para entrar na sua psicosfera. É de propósito. Aí chega na hora, né? É uma coisa. Não, tudo tem que ser instantâneo. Tudo é automático. Agora, é aquilo que eu estava falando aí hoje. Aqui, ó. O negócio está assim, ó. Tem que chegar a um ponto que é 24 horas por dia. Mas você acorda. Você entendeu como é que é? Entendi. Sabe? Como é que é aquele? O suricata. Professor, eu quero saber o seguinte: a Complex é um resultado satisfatório ou êxito? Não é, primeiro não é a complexo, é o complexo, é o completismo existencial. Isso. O completismo existencial. É. Ele é sempre um êxito. Sempre um êxito. Nunca um resultado satisfatório. É o quê? Nunca um resultado satisfatório. Não, é o resultado satisfatório, mas não interessa. Não. Ele é um êxito. Ela conseguiu. É acima de um você, por exemplo, você recebeu um satisfatório. diploma na faculdade. O que é isso? Não interessa, mas é um êxito. Você tem um diploma, é uma conquista, é uma façanha, é um feito. Tem vários nomes para isso aí. O que eu gosto de usar mais é conquista. Eu acho que o resultado satisfatório não representa bem êxito. E o senhor colocou aqui como uma sinonímia. Ah, sim, mas não representa bem o êxito. Vocês acham? Vocês acham que vocês estão de acordo com ela? Satisfatório eu acho que fica numa média. Mas E o êxito seria algo mais. Mas o que é a sinonimologia? Sinonimologia não quer dizer que seja idêntico. São as aproximações simples. Né? Agora, vem o resto. Tem mais coisa aí, né? Tem. Acontecimento. Eu já e acontecimento? Você tem, também achei. Ah, lá, tem, triunfo. E esse antecel? Você já viu isso no dicionário? Antecel. Isso existe, está no dicionário. Não. Antecel, vocês devem ver. Pega o dicionário depois. Agora, felicidade, não é felicidade? Para certas pessoas, ventura. Agora, bamburro. Agora, lindo é bamburro, né? Bamburro. Agora, a êxitologia está no fim de tudo, porque é a ciência do êxito. Eu queria... O quê? Porque está no fim, né? Para coroar o processo. Eu estou deixando só com 10. Está fechando. Para ficar mais rico. O negócio, êxitologia eu maioria com 10. Tem uns que eu posso pôr 20 aí, 15. Esse aqui, por exemplo, se for colocar cada um, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daria 18. Eu não vou pôr, né? Eu ponho aqueles que sejam mais ou só menos nesse caso da exitologia, por causa de ser o nome do verbete ser êxito, que eu achava que podia ser um 11, assim, só para separar o exitologia. Isso aí, mas... Eu quero deixar mais dentro do padrão de 10. Sabe? A intenção é essa. Voltou para cá. Pode falar. Eu queria entender o seguinte, naquela fase da interprisão que tudo dá para trás, como é que fica o êxito? Porque a pessoa vai tentando fazer e não consegue, vai e não consegue. Ela vai chegar lá, né? Ela primeiro tem que ter uma porção de... ela dá um passo para trás e fica, depois torna a voltar. Dá outro passo. Vai chegar um ponto que ela dá 2 para frente e 1 para trás. Aí já começou a melhorar. Vai chegar um ponto que ela vai dar 1 para frente e não vai dar mais nenhum para trás. Aí já melhorou. Aí deu êxito. Mas o índice de desistência nessa fase não seria muito grande da pessoa desistir? Porque ela está tentando e nada acontece. Esse negócio de desistir, como é que seria isso? Da pessoa. É ela que tem que ver. Agora, pensa só nisso. Ela começou, ela dá 2 passos para trás, não deu nenhum para frente. Daqui a pouco ela dá 1 passo para trás só. Daqui a pouco ela dá 1 para frente, mais 2 para trás. Ela já empatou ainda com as coisas dela. Não tá bom. Daqui a pouco ela dá 1 para frente e 1 para trás. Empatou, tá. Até chegar ao ponto que ela dá 1 para frente e não voltou. Volta lá 2 e volta 1. Aí houve o êxito. A vida é assim. Nesse caso aí não tem jeito.
Agora, tem gente que sente, né, que está tudo bloqueado e tem aquela ideia por causa da baratosfera. A pessoa que passou na baratosfera, não tem saída para mim. Eu já desisti. Eu não tenho nenhuma ilusão, não há mais esperança. Isso aí é a baratosfera, né? É a ideia do inferno eterno, né? É o representante, né? Aquilo que eu falo, o embaixador da baratosfera. Mas o que faz dar tudo para trás? É a questão do assédio que está muito Não, é porque a pessoa, com aquela outra consciência, ela ensinou uma coisa. Ele vem ensinar o contrário, o outro não admite. Ele aprendeu daquele jeito com aquela pessoa, como é que ele vai mudar? Que negócio é esse? Agora, a pessoa não sabe que foi ele, nem nada. Mas, pelo processo da energia, a consciência, o instinto, as ideias inatas, a inspiração, a intuição, ele sabe. Então a pessoa persevera naquele erro, não quer saber. Aquela que está querendo ser assistida. Entendi. Ela não consegue esclarecer. É meu caso aqui com vocês. Mas seria o quê? Uma falta... Por que é que eu ensinei vocês errado a não ter higiene consciencial? O que deu? Está uma dificuldade agora para eu falar para vocês, olha, higiene é uma coisa boa, etc. Eu não. Ensinei vocês, coloquei numa pocilga, né? Tá aquele negócio, uma porcariada danada. Agora eu quero desdizer que o negócio está difícil. É isso. Falando bem franco, falando bem claro, né? Bem lógico, né? Bem lógico. Por que é que vocês temam tanto em não fazer o estado vibracional? Pior que é, né? Eu falava, não, pode confiar. Vai em frente, não precisa disso. Vai lá, vai. Falou besteira, agora aguenta. Tem que desfazer o negócio todo. O que vai fazer? Tá certo? Professor Valdo, a dispersão, ela também é anti-êxito, né? A dispersividade. O que é? A dispersividade. É. Agora, para a gente poder, fazer assim, para a gente se reeducar, por exemplo, eu estou fazendo todo um esforço para poder eu cada vez mais aprender a focar nas coisas. Teve uma vez lá no Rio que você falou para mim, assim, escolhe uma coisa de trabalho e faz ela durante pelo menos 5 anos. Fica naquilo, né? Então eu tentei... Não, porque você era demais, né, naquela ocasião. Oi? Você era demais. Então, mas eu fiz isso, eu consegui você passar os 5 anos. Você era a ONU. Oi? Você era a ONU. Tinha todos os interesses do mundo inteiro. É conforme a hora. 5 minutos mudava. Você mudou demais. E eu percebo, assim, ainda que existe uma dificuldade. Mas, assim, ainda tem ainda alguma coisa? Não, vamos colocar assim. Mas agora está muito óbvio, né? Não, ela está óbvia. Porque antes era sutil. Certo. Agora eu vejo assim, eu consigo perceber isso, já trabalho, atuo sobre isso, mas eu tenho que ter cautela. Então, vamos dizer assim, a melhor forma de eu estar saneando é excluir, vamos dizer assim, é ter poucas frentes de atuação para poder eu começar a fazer outras sinapses. Isso é a maioria das pessoas. Para quem está começando é ideal. Uma pessoa que quer andar com 2 barcos, afunda. Uma perna em cada barco. No início tem que ser uma coisa só e se firmar naquilo. A hora que firmar, passa para outro. Agora, o que é engraçado é que a maioria quer fazer tudo para amanhã cedo. E várias coisas simultaneamente. Acha que dá conta. Tem gente que chega a falar para gente, não, isso aí eu dou jeito, pode deixar comigo. Daqui a pouco fracassa tudo do mesmo jeito. Mas assim, a gente tem que olhar a tendência, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa tendência, eu tenho que ficar atento para não reincidir nesse erro. Vamos colocar, isso é um erro. É a síndrome. Tem que acabar com isso. A síndrome da dispersão, da dispersividade consciencial. Então, esse direcionamento para você dar um foco, qual a melhor forma da gente poder fazer isso? Para poder você ir achando, olha, é a hora atividades que você mais teve centrais. êxito naquilo que você escolheu. Você escolheu um caminho só. Tá certo. Conseguiu a sua obra, passa para outro. Mas tem que ter o êxito. Um êxito razoável. Um êxito que, vamos dizer, incontestável. Senão não há, né? Não vai não. Não vale a pena. E isso, a gente, vamos dizer assim, acho que isso que acontece é uma desorganização que a gente traz do passado. Ainda é. O seu percentual de desorganização hoje talvez seja de 5%. Tá. Ele era de 80%. Mudou muito. Mas você sabe, 5% ainda é desorganização. Sim. Então,
Precisa tirar isso, extirpar esse restinho. Então, por exemplo, a gente tem que estar, por exemplo, hoje eu estou atenta assim, para poder ver, tem grupo disso, grupo de pesquisa disso, grupo daquilo, faz isso, faz aquilo. Não, agora tem um processo, a vida moderna, é o problema dos estímulos incessantes, do consumismo desvairado e de todas as requisições que tem vamos dizer, o moto contínuo do rolo compressor, das inutilidades onipresentes. Tem que riscar isso fora. Não pode dar ouvido para isso. Siga seu caminho. Estudar bastante a questão da prioridade, né, professor Valdo? A prioridade é básica, mas a hora que você escolher um caminho, você já tem sua prioridade. Certo. Agora, canaliza tudo para aquele objetivo. É aquilo que eu chamo a confluência, a convergência. Tá. Agora, tudo tem que ter um critério para ficar uniforme. Isso, sem coerência, não é possível. Agora, por que as pessoas são assim? Porque elas são incoerentes. Entendi. O que é que eu falo? Muita gente é da dispersão consciencial porque não tem coerência. Ela fala uma coisa aqui para você, chega ali e fala diferente. É tudo diferente, que tem coerência. O que é que eu estava falando? É que a pessoa é uma coisa aqui, é outra coisa no shopping, é outra coisa no cinema, é outra coisa em casa, é outra coisa no escritório. Não pode. Ela tem que ser a mesma pessoa. No mesmo, certo. Agora, então, muitas pessoas não são bifrontes. Elas são pentafrontes. Heptafrontes. É um monte de cara. Professor Valdo, uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. Meu pai dessomou agora final de março, é que ele estava doente, e aí foi para lá, às vezes está fazendo os ajustes na família. E através do meu trabalho, eu estou fazendo a conscienciometria, e eu vi assim que tem muitas coisas, algumas coisas que eu posso ajustar com ele. Né? Algumas pendênciazinhas que ficaram. Qual é o momento adequado para a gente poder fazer? Porque agora é o momento de ajudar ele nessa condição de... Primeira coisa agora é não pensar nele demais. Deixa ele tomar o destino dele. Para poder ajudar ele... Fica fazendo a evocação dele. Tá. E toda vez, se você pensar nele, joga uma energia positiva e deixa para lá, para ele seguir o destino dele. E o mais, você olha aqui o que sobrou. E não culpe seu pai, não pensa nisso, esqueça. Deixa ele tomar o destino dele. E olha o que sobrou aí, com o povo que sobrou. Olha bem as pessoas. As pessoas são mais importantes que as coisas, do que o patrimônio, do que os bens, do que a disputa disso, competição daquilo. Uhum. O problema é a pessoa. Pessoas. Olha bem isso. Ele já não é pessoa, ele agora é consciência. Deixa para lá que ele segue o destino dele. Nós já temos muita responsabilidade com consciência. Não podemos ter responsabilidade com consciência. Tá certo. Senão nós estamos perdidos. Isso nem a gente, nem no meu caso, por exemplo, que eu tenho o FIEX, eu tenho responsabilidade assim. Entendeu? Uhum. A maioria das consciências que a gente atende na FIEX é devido consciência. E uma boa parte é devido eu mesmo. Cada assistência. Obrigada. Tá certo? Por favor, na fatologia, na última linha, o mérito do êxito real prioritário. Eu queria saber dessa relação com o autorrevezamento lúcido. O mérito do êxito real prioritário. Agora veja, uma das coisas mais sérias que tem, se esse êxito ele envolve a continuação do trabalho, é a pessoa ter isso numa próxima vida. Ela continuar com isso, que é o autorrevezamento. Uma coisa aí puxa a outra, né? Claramente. Agora, tudo depende do salto positivo da ficha da pessoa. Está logo em seguida. É uma saída, né? Agora, o êxito real quase sempre traz continuismo. A gente tem que ver isso. Então, o processo de ter o autorrevezamento é quase que óbvio. E aí, assim, um processo de continuismo holobiográfico. E, nesse sentido, o processo de complexo ser um processo dentro de uma linha... Não, e o problema é esse, é a pessoa ter os multicomplexos. Ela vai tendo vários. A tendência da maioria de vocês é ter isso nas próximas vidas. E aí a tendência... Agora, com isso, melhora mais rápido.
há uma dinamização, dinâmica, ou potencialização, ou queima etapas evolutivas. E ampliação de oromemória e retrocognições. Agora, a coisa mais séria é a hora que a pessoa atinge TENEPS, OFIEX, dispersidade. Você vê que, do ponto de vista prático, isso é muito claro, objetivo. Isso já mostra a realidade. Né? Vale a pena. Obrigada. Pensar por aí. Pode falar. A fatologia, professora, a terceira linha, a catálise do prioritário, ela tem relação aí com a eliminação dessa dispersividade. Com a manutenção do foco. O que mais, professor? Como é o megafoco e a pessoa ficar mais ou menos, vamos dizer, persistente, constante. Não tem outra saída. Como é que se faz quando tem assim várias atividades e é o que a gente tem que fazer de levar jeito? Ela vê qual que é o prioritário. E outra coisa, ver o prioritário daquilo que deve ser feito imediatamente. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, mas tem que ver, não, esse aí é o prioritário, acabou. Vamos acabar com isso primeiro. Depois você desbasta o resto. Agora, a primeira coisa é ver. Uma outra coisa, na hora que você vai escolher o que vai fazer, vê se você escolhe uma coisa que seja prioritária, se elas são mais ou menos equivalentes, que possa ajudar as próximas conquistas. Então aí não adianta a gente falar, isso tudo fica na teoria. Tem que examinar na prática o que é realmente o mais inteligente, né? O que é que a gente deve selecionar, porque tudo é um processo de seletividade aí no caso, é escolha. Não adianta você ir por emoção para arranjar uma coisa favorita. Isso é bobagem. Uma coisa que você gosta, ou uma coisa que você é melhor, você sente que é. Não é por aí. Poderia Isso dizer... aí é um aspecto, às vezes, que é até negativo. Eu poderia dizer que há uma questão cíclica de prioridades nos setores da existência? Pois não, tem que ver tudo e colocar. Agora você vai colocando. Faz aquilo que eu chamo de numerologia vertical. O que é que vem número 1? O que é? Não é a ordem alfabética, não. É a ordem funcional evolutiva. O que é que vem em primeiro lugar, segundo, terceiro? De vez em quando eu falo, não, esse terceiro não serve, ele vai para quinto. Tem que examinar. Uma coisa puxa a outra. Agora, fazendo um esquema desse, um quadro sinótico mais sério, de numerologia, a pessoa ela vai acertar mais, ela vai errar menos. Observa tudo como é que são as coisas. Agora, vai chegar num ponto que você tem tanta coisa que não interessa nem fazer mais a numerologia. Que uma coisa puxa a outra. É o meu caso aqui, ó, com as minhas coisas. O meu bolso. Entendeu? E muita coisa eu ultrapasso. Uma coisa muito engraçada que eu tinha colocado aqui. Tendências 2007. Neoverbetes pronto, mínimo, 45. Eu tenho 102 hoje. Agora eu terminei o ano com mais de 90. Eu estava com 98. Então veja, tudo fica pequeno. Agora tem uma opção de coisa aqui nesse sentido. Aquilo que depende de mim, tudo anda mais depressa. Aquilo que depende dos outros, eu tenho que esperar. Tem alguns que são parados quase andando, tem que ir com calma, ver como é que fica. E o que Agora, faz isso eu estou te dando uma promover? listagem do que é que tem aqui. Entendeu? Sim, eu entendo. Agora, o que faz promover essa catálise do prioritário é aquela vontade javalínea e o foco? Ficar lá e ver o que é que tem. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, você não perde o foco. A hora que começar a ter reclamação aqui, onde você está, você vai ver por quê. Porque às vezes você planejou errado. Às vezes as reclamações estão certas, você que está errado. A sua abordagem foi mal feita. Então você precisa estar no seu lugar e ver o objetivo o tempo todo. O objetivo, ele clareia o foco. Isso a gente tem que seguir, né? Olhar muito. Você comentou agora sobre o autorrevezamento, assim, a tendência de ser espontâneo, natural, de ocorrer.
O que é que pesaria mais assim como fator desencadeante? Assim, mais o temperamento ou a linha de trabalho da pessoa em relação à PROEX? Do ponto de vista dela mesma? Do ponto de vista dela mesma, é mais o interesse, a intenção, a vontade que ela tem para fazer aquilo. Chega num ponto que ela não precisa nem de muito estímulo. A automotivação já é automotivação, trabalho e lazer. Ela supera tudo isso. Não sobra nada. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Alguém fez revisão aí do trabalho hoje? Tem alguma coisa? Não tem nada? Está tudo bem? Eu vou olhar esse negócio de ofiexólogo, se está com PH mesmo lá no meu negócio, eu não sei. Eu marquei aqui. Hein? Né? Pois é, mas lá é preciso ver se eu já mudei o que é que tem. Ofiexista com 2 Fs, pois é. Eu acho que aí eu já mudei também. Preciso ver. Ofiexólogo com 2 Fs. Agora, gente, hoje nós temos aqui 14 verbetes para vocês selecionar. Para quem é? É a Mabel? Todo mundo tem papel? Não? Espera. Para quem é? Pronto? Podemos? Verbetes novos. Pluriprospectividade. Principiologia, publicula, subconsciência humana. Verbetes antigos, década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primo-ponente, referência, taxologia da segurança, usabilidade. Boa tarde a todos. Eu quero convidá-los para participar do primeiro Congresso Internacional de Grupo-Karmologia e o primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, que vai acontecer no período entre 22 a 25 de maio, aqui no Discernimento. Na oportunidade, nós vamos ter assim a possibilidade de estar desenvolvendo pesquisas e também ampliando o processo de pesquisa sobre a questão da convivência e também dos grupos de modo geral. Tá ok? Então, nós contamos com a participação de todos e esperamos que vocês possam participar também dos eventos que antecedem esse congresso. Obrigada. Até logo. O verbete eleito foi Principiologia. Amanhã. Quantos votos? 7 votos. Obrigado, boa tarde.